Fala turma, tudo bom? Como combinado aí, eu estou apresentando um novo conteúdo de vocês. Só para a gente entender, a gente está na parte de logística, mas a gente já trabalhou no capítulo 3, eu já falei do capítulo 2 também. A gente está aqui na parte de administração de materiais, como eu falei para vocês. Esse livro de materiais envolve também compras e vai envolver um pouquinho de produção, né? E a parte de logística lá embaixo, por isso que eu falei dele. Para quem já vem acompanhando, o livro está no Google Classroom, mas esse livro também está no site da Fachuca. Você pode colocar lá no site, você pode colocar no site da Fachuca, no portal do estudante, na biblioteca virtual, e você entra em gestão de materiais, uma abordagem introdutória para Chiavenato. Então, na biblioteca virtual tem esse livro, muito simples, mas que já dá uma base para você ter uma ideia geral de logística. Esse que é de administração de materiais. Teríamos outros de logística, mas é como a gente entrou em gestão, a gente vai falar um pouquinho de estoque, compras, produção, transporte, então a gente viu toda a cadeia. E aí a gente vai ver um pouquinho desse conteúdo mais para frente. Tá? Essa aula é um pouquinho diferente da que vocês estão acostumados, onde eu apareço e onde eu passo os slides, explico os slides. Eu queria trazer um pouquinho do livro mesmo, tipo uma leitura, uma coisa assim. Para sair um pouquinho, vocês normalmente não pegam o livro para ler e ficam baseados no slide. Hoje eu vou mostrar o livro para a gente ir se familiarizando um pouquinho. Tá? Então aqui na parte de programação de materiais, de um modo geral, você tem aqui os tópicos, né, que como a gente fala, a gente vai falar o conceito de planejamento de controle de produção, a gente entra na fase de planejamento de controle de produção, então a programação de materiais, se você for clicando aqui, você vai pegar projeto de produção, coleta de informação, para cada etapazinha você vai ter um itemzinho. Hoje a gente vai até o 4.2, depois eu gravo os outros tópicos e assim para os vídeos não ficarem muito longos. Tá? Então, de um modo geral, o que a gente vê nesse capítulo? Conceito de planejamento e controle de produção, que a gente chama de PCP, tá? Planejamento, controle de produção, fase do PCP, projeto da produção, ou seja, o que se planeja, né? Que se planeja produzir, a coleta de informação, tipo do mercado, se tem a matéria-prima, se não tem a matéria-prima, se o consumidor quer esse produto, se a gente tem demanda para isso. Então, de um modo geral, a gente vê mais ou menos todas as informações. O planejamento real da produção, PP, o controle da produção e programação de materiais. Só para a gente lembrar, eu não sei se vocês se lembram, né, que eu falei isso, mas a gente viu que a função do administrador é planejar, dirigir e controlar. Eu, Marcelo, gosto muito de planejamento e controle. Né? Planejamento e controle. Planejamento e controle é da a dimensão do que a gente quer fazer, e o controle, ele cria a formatação, né? Ele formata o processo de realmente do que a gente está planejando. Se a gente está saindo daquele escopo, a gente vai tentar voltar ou tentar adaptar. Então, você vê que aí, quando a gente está falando de programação de materiais, quando falando de produção, a gente sempre esbarra em planejamento e controle. Tá? Sempre, de um modo geral, são... Ah, professor, dirigir e organizar. Não estou dizendo que não é importante, estou dizendo que planejamento e controle, na minha visão, para um administrador, é extremamente importante. A organização e direção também são muito importantes, mas entre as 4 funções do administrador, essas 2, na minha visão, são as mais importantes. Tá? Então vamos para a introduçãozinha aqui, né, para ver o que o livro fala. Então, como eu disse, é uma pequena leitura, eu vou pular algumas coisas e vocês leem outras. Tá? Então, é com um plano de produção que a empresa estabelece antecipadamente o que deverá produzir dentro de um determinado período de tempo. E, para isso, o quanto necessário de equipamentos, máquinas, mão de obra, materiais. O plano de produção serve de base para planejar o tempo de máquina, equipamento, o tempo de mão de obra e a quantidade de materiais a ser adquirida. De um modo geral, gente, quando a gente fala aqui, o que a gente vai entender? A gente vai entender um pouquinho o processo de gargalo, qual é a máquina que produz mais, qual é que produz menos, qual é que eu preciso botar para... Qual material que eu preciso comprar mais. Então, de modo geral, é isso aqui. Tá? Então, o planejamento e controle de produção
e existe para planejar antecipadamente e controlar criteriosamente a produção da empresa. Tá? Além disso, o PCP procura aumentar a eficiência e eficácia da empresa por meio da administração de produção. Eu não vou nem explicar mais qual é o conceito de eficiência e eficácia, né? A gente já viu isso várias vezes nas nossas aulas, então eu espero que vocês lembrem que isso aqui é um índice, tá? Lembre-se que isso aqui é um índice. As pessoas vão falar que fazer o certo na hora certa, tal, não sei o que lá. Mas a gente estudou 2 índices matemáticos para eficiência e eficácia aplicado à logística e administração. A gente viu, ó, máquinas e pessoas. Só um detalhezinho, quando a gente fala de pessoas, a gente está falando em dirigir, né? Então a função do administrador é dirigir. Tá? Então, de um modo geral, a gente tem essa introduçãozinha aí, que nós vamos pegar aí os resultados, monitorar, controlar o que se planejou para poder executar. Tá? Conceito de planejamento e controle de produção, a gente já viu na aula passada um pouquinho, mas não custa nada lembrar. Então, o PCP é o órgão que planeja e controla atividades produtivas da empresa. Se a empresa é produtora de bens ou mercadorias, o PCP planeja e controla a produção de bens e mercadorias, cuidando inclusive dos materiais necessários. Veja mesmo, a gente está falando de produção, mas essa produção necessita de materiais. Por isso que esse assunto aqui está em gestão de materiais. Tá? Da quantidade de mão de obra, das máquinas e equipamentos. Então, vê mesmo, gente, planejar e controlar. Eu vou dar um exemplo que eu já dei na sala de aula. Vou montar um estaleiro para construir navio em Suape. Qual era o problema de Suape? Não tinha mão de obra, amigo, aí você tem que treinar, tal, não sei o que lá, isso gera um problema. Ou seja, esse planejamento deve ser feito. É muito melhor você ir para uma região que já tenha a mão de obra, a matéria-prima, tudo prontinho, do que você ir a um lugar onde não tem, né? Então, veja que talvez colocar uma empresa onde já tem determinados requisitos como mão de obra, máquinas, equipamentos, estoque de produtos junto dos clientes, isso é determinante. Às vezes é um pouquinho mais caro colocar nesse lugar, mas vale a pena num médio a longo prazo. Tá? Então, se a empresa... que a gente já sabe que o PCP está ligado diretamente ao sistema de produção da empresa. Então, no fundo, aqui vem uma leitura, mas esse aqui que a gente está falando. No fundo, os 3 sistemas de produções constituem gradações diferentes do contínuo representado, ou seja, uma produção contínua aqui, uma produção contínua, ela tem a descontinuidade da produção e a continuidade da produção. Então, no contínuo, ele tem produção por encomenda, produção por lotes e produção contínua seriada. Professor, qual é melhor? Isso vai depender da empresa, do produto, tá? Então, isso depende muito. Então, assim, o sistema de produção por encomenda ocorre, aí que ele vai dar vantagem e desvantagem de cada um. Ocorre a maior descontinuidade da produção, enquanto a produção contínua é o sistema em que há continuidade no processo produtivo. Então, quanto mais para cá, né, a descontinuidade da produção, quanto mais para cá, mais contínua a produção. A produção por lote representa o sistema intermediário em que a continuidade e descontinuidade se alternam dependendo da duração de cada lote. Isso significa que o PCP é afetado pela descontinuidade de produção por encomenda e alcança a maximizar e alcança a máxima regularidade na produção contínua. Na realidade, o PCP é feito sob medida para cada encomenda na produção sob encomenda. É feito por lotes para o conjunto de lotes de produção em lote. É baseado no exercício mensal ou anual na produção contínua. Tá? Então, o que é isso aqui? Isso aqui permite uma visão simplificada de cada lote. Então, no sistema de produção por encomenda, se planeja e controla a matéria-prima para cada encomenda, o PCP em cada encomenda, em cada subsistema de produção, e precisa de depósito para produtos acabados, no planejamento e controle de produtos acabados em cada encomenda. Isso serve para os lotes também, que muda aqui um pouquinho, e aqui também serve para produção contínua. Tá? Fase do planejamento e controle da produção.
O PCP, ele funciona como um verdadeiro centro de processamento de informação sobre produção. Gente, a gente conversou sobre a aula, que são nos sistemas onde estão as informações. E a gente viu que a gente vive a era da informação. Informação, às vezes, é mais valioso do que dinheiro, que estoque capital. Tá? Então, o PCP, o controle desses sistemas, esses processamentos de sistemas, é muito poderoso para quem está na nossa função, que é justamente a de entender o que eu posso melhorar, como eu posso fazer, tá? Qual é a melhor maneira de fazer. O sistema diz isso, certo? Então ele escolhe dados e processa informações que servirão para apoiar, tá aqui, ó, para apoiar a decisão a serem tomadas para a coordenação de todos os órgãos relacionados direto ou indiretamente com a produção da empresa. Ou seja, gente, lembre-se, as tomadas de decisões são baseadas nos objetivos, na missão da empresa. É você que tem que escolher a sua decisão, mas você precisa se basear em fatos, em evidências para poder tomar uma decisão, para você não tomar decisão por acaso, certo? Então, basicamente, o PCP, tá, atua em 4 fases principais. Gosto de perguntar quais são as 4 fases principais do PCP: projeto de produção, coleta de informação, planejamento de produção, formulação, implementação e execução do plano de produção e controle da produção. Tá? Então a gente vai ver que está aqui, ó, certo? Então, se você for passar aqui, você vai ter um por um no nosso livro. Tá? Então, projeto de produção, coleta de informação, planejamento da produção e controle da produção. Dentro do planejamento de produção, a gente tem formulação do plano de produção, implementação do plano de produção, execução do plano de produção. Lembrando, gente, que projeto, a gente já viu, ele tem começo, meio e fim. Processo, ele teoricamente nunca tem fim. Tá? Gente, você vai fazer um planejamento, todo esse planejamento tem que estar sendo controlado o tempo todo. Não é porque você está fazendo um projeto aqui, você não está fazendo correções aqui. Não é porque você está coletando informação que você não está fazendo o controle dessas informações. Então, de modo geral, você vai fazer isso aqui o tempo todo. É um ciclo que você vai estar o tempo todo controlando, planejando, controlando, planejando. É nessa etapa de controle que a gente consegue a melhoria contínua, tá? Mais na frente a gente fala sobre isso. Então, gente, vamos aqui para o 4.21, tá? Então, a gente vai para o projeto de produção. Então, a primeira fase do PCP é representada pelo projeto de produção ou pré-produção, ou ainda planejamento de operações. Então, vão ter livros que contêm essas nomenclaturas, tá? O projeto de produção procura definir como o sistema de produção deverá funcionar e quais suas dimensões para estabelecer os parâmetros básicos do PCP. Em geral, o projeto de produção é relativamente permanente e sofre poucas mudanças com o tempo, a não ser que o sistema de produção passe por alterações como aquisição de máquina, admissão de pessoal e novas tecnologias. Gente, aqui um detalhezinho que eu acabei de falar. Você está fazendo um projeto de produção, vem uma mudança drástica, uma pandemia, ou até mesmo uma mudança identificável, você muda o projeto. Tá? E é nesse controle que você faz essa situação. É no controle, é quando você está controlando o planejamento que você faz. Muito comum as pessoas usarem o termo PDCA para qualidade, mas PDCA é uma ferramenta de controle de planejamento, tá bom? Então é bom vocês se lembrarem disso. Máquinas, então, o projeto de produção é o esquema básico que se fundamenta 3 aspectos produtivos do sistema produtivo: máquinas e equipamentos, pessoal disponível e material necessário. Gente, toda empresa vai precisar disso aqui. E aí, a empresa que tu quer abrir, ela tem o maquinário, o equipamento necessário para que tu consiga produzir, né, num determinado tempo. Tem o pessoal disponível, a gente acabou de dar um exemplo de swap. Swap abriu o estaleiro sem ter gente qualificada para trabalhar como soldador. Então é um problema. A gente tem o material necessário, então a gente precisa saber, vamos supor, tu acha mesmo, se eu abrir uma empresa, uma lanchonete de açaí nos Estados Unidos, eu consigo açaí fácil?
Será que é fácil de importar, de exportar e etc e tal? Será? Então, para você abrir uma produção, você vai produzir açaí, você vai produzir tigela de açaí. Como é que o açaí chega no seu restaurante? Tá? Então essa é uma situação que a gente precisa estar atento, tá certo? Deixa eu só esses três aspectos dos sistemas de produção formam o arcabouço da produção no PCP que deve se basear. Então, a gente está falando desses três aqui, muito importante. O projeto de produção oferece um quadro geral de todo o conjunto de sistemas de produção da empresa. Contudo, permite uma estética que precisa ser quantificada e detalhada para a coleta de produção. Etapa 2. Coleta de informações. A segunda fase do PCP é a coleta de informação. Trata-se de um detalhamento e uma quantificação da primeira fase para proporcionar subsídio para a montagem do plano de produção. Aquilo que eu falei para vocês, meu amigo, procure saber quais são as informações que você precisa passar para o projeto. Né? Detalhe essas informações que você vai precisar, certo? Por quê? Porque é aqui que você vai trabalhar a capacidade da sua empresa. Tá? Eu preciso saber detalhadamente as informações. Então, no planejamento, esse sistema de produção, tu vai identificando. É fácil? Eu vou dar um exemplo aqui. Eu tô no projeto com Gabi, que é uma amiga minha, dela abrir uma empresa de marmita. Bicho, ela tem que saber se tem a caixinha da marmita fácil para ela comprar. Se é barato, se viabiliza. Quanto tempo ela precisa para comprar essas caixinhas da marmita? Não estou falando nem da comida. Depois ela vai ter que fazer da comida. Então, ela vai ter que buscar essa informação o tempo todo para poder. Aí, ela pode dizer, vou comprar agora 1000 marmitas. Mas, gente, se ela vende só 50, é que ela compra 1000. Que tipo de freezer ela precisa comprar? Calma, ela não está nem vendendo, ela está ainda no pré-projeto. Será que ela não pode começar com 20 marmitas dentro do freezer da casa dela mesmo? Ela vai usar o gás. É o gás da casa dela que ela vai usar por enquanto. Ela precisa comprar um forno, precisa comprar um gás. Então tudo isso é um processo de produção. Ela vai ter que estar se se ela pensar que a hora que ela vai comprar os materiais para produzir as marmitas, o gás que ela usa da casa dela, a energia que ela usa da casa dela, o tempo que ela gasta. Se ela não colocar isso levar isso em conta, no primeiro momento tudo bem, mas mais na frente não vai dar certo. Então veja que esse tipo de informação é relevante e ela vai ter que colocar no papel, mesmo que no primeiro momento ela desconsidere esses custos, porque ela está começando, quer entender do mercado. Então, na verdade, essa abertura de vender marmita é muito mais uma pesquisa para ela entender o consumidor, para entender o processo produtivo, do que realmente ela ganhar dinheiro. Só que as pessoas atropelam esse processo, por isso que não dá certo. Tá? Então, a gente fala dos outros dois tópicos na próxima aula, para não ficar com vídeo maior que 20 minutos. Beleza, galera? Valeu!